E aí, tudo certo. Hoje a gente vai desvendar uma tecnologia que está, assim, no coração dos aplicativos que a gente usa todo dia. Se alguma vez passou pela cabeça como o mundo digital consegue lidar com uma montanha de dados, a resposta está numa palavrinha: NoSQL. Bora entender o que isso significa de verdade. Essa é a grande pergunta, né? Pensa só, como é que um feed de notícias consegue se atualizar em tempo real para milhões e milhões de pessoas, tudo ao mesmo tempo? A resposta para isso está numa mudança, uma mudança radical na forma como a gente começou a pensar sobre dados. Mas ó, para a gente entender o que é novo, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que veio antes. Por muitas décadas, o universo dos bancos de dados era um lugar, digamos, bem organizadinho. Então, vamos lá. O modelo tradicional, o tal do SQL, ele é fantástico para dados estruturados, sabe? Aquelas informações que se organizam direitinho. Pensa em registro de banco ou no inventário de uma loja. Tudo se encaixa perfeitamente em tabelas, com colunas e linhas que já são definidas antes. É um sistema rígido? É, mas é extremamente confiável e consistente. Só que aí a internet explodiu e com ela veio a tal da Web 2.0. E toda aquela ordem começou a dar lugar para o caos, um verdadeiro caos de dados. De uma hora para outra, a gente não estava mais lidando só com nome e número. Agora era uma avalanche de posts, de fotos, de vídeos, comentários, dados de sensores. Era um volume de informação que era não só gigantesco, mas também super variado. E essa bagunça toda simplesmente não cabia mais naquelas tabelas organizadinhas. Esse fenômeno ganhou até nome: Big Data. E os sistemas antigos, coitados, não estavam nem um pouco preparados para ele. E foi bem no meio desse cenário que surgiu uma nova filosofia, uma solução inovadora pensada exatamente para essa nova realidade de dados. E olha, essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito genial. Pensa assim, enquanto o SQL exige que todo e qualquer dado se encaixe numa estrutura fixa, tipo uma planilha, o NoSQL é como um caderno de anotações. Cada nota pode ter um formato diferente. Alguns registros podem ter nome e e-mail, outros podem ter nome, telefone e um histórico de compras inteirinho, totalmente flexível. Essa característica tem um nome chique, schemaless, ou sem esquema, sem uma forma pré-definida. E o que isso significa na prática? Significa que os aplicativos podem evoluir muito, muito rápido. Se amanhã um desenvolvedor quiser adicionar um campo novo, sei lá, Instagram, ele simplesmente adiciona nos novos registros. Não precisa redesenhar o banco de dados inteiro. É agilidade na veia. Ok, agora a gente vai entrar numa das diferenças mais importantes, talvez a mais crucial de todas. Como é que esses sistemas lidam com o crescimento? A gente chama isso de escalabilidade. E essa analogia do restaurante é perfeita para entender isso. A escalabilidade vertical, que é a típica do SQL, é como expandir um único restaurante. Você compra mais mesas, arruma uma cozinha maior. É mais simples, mas chega uma hora que o prédio não estica mais, né? Já a escalabilidade horizontal, que é a praia do NoSQL, é como abrir novas filiais. É mais complexo de gerenciar tudo junto? Com certeza, mas o potencial de crescimento é praticamente infinito. Então, o ponto-chave é esse aqui. O SQL geralmente escala para cima, ou seja, deixa uma única máquina super poderosa, o que acaba sendo caro e limitado. Já o NoSQL foi feito para escalar para os lados, distribuindo o trabalho entre várias máquinas mais baratas. É exatamente assim que os gigantes da internet conseguem lidar com bilhões de usuários. Mas aqui tem um detalhe muito importante. NoSQL não é uma coisa só, uma tecnologia única. Pensa mais como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Com várias ferramentas diferentes e cada uma especialista em uma tarefa. Como a gente vê aqui, existem 4 tipos principais: documento, chave-valor, colunar e grafo. Cada um deles resolve um tipo diferente de problema. Vamos dar uma olhada na especialidade de cada um com umas analogias bem simples. Primeiro, o chave-valor. Esse é o modelo mais simples de todos. A ideia é bem básica. Para cada chave única, você guarda um valor que corresponde a ela. A analogia do guarda-volumes é perfeita. Você dá um ticket, que é a chave, e recebe de volta o seu casaco, que é o valor. É uma busca direta, por isso é extremamente rápido. Ótimo para coisas como guardar informações de sessão de um usuário no site, por exemplo. Depois, vem os bancos de dados de documentos. Aqui, a ideia é como ter um arquivo digital, onde cada documento, como o perfil de um usuário, guarda todas as informações dele juntas de um jeito super flexível e completo. Aí temos os bancos de colunas.
Imagina precisar achar todos os Silvas numa lista telefônica com milhões de nomes. Em vez de ler cada linha inteira, esse tipo de banco lê só a coluna sobrenome e faz isso numa velocidade incrível. É por isso que ele é perfeito para fazer análises em volumes gigantescos de dados. E por último, mas não menos importante, os bancos de grafos. Esses aqui são totalmente focados em conexões, em relacionamentos. Eles são perfeitos para entender como as coisas se ligam. Pensa numa rede social, quem é amigo de quem, ou no sistema de recomendação, pessoas que compraram X também compraram Y. É tudo sobre as conexões. Beleza, agora que a gente conhece as ferramentas, vamos entender a filosofia por trás do nome NoSQL e qual é o verdadeiro lugar dele no mundo da tecnologia de hoje. É que muita gente acha que o NoSQL surgiu como um movimento contra o SQL, sabe? Para ser o substituto. Mas a verdade é um pouco mais sutil e, na minha opinião, muito mais interessante. E aqui está a grande sacada, not only SQL, ou seja, não apenas SQL. A ideia nunca foi jogar o SQL fora, de jeito nenhum. A ideia foi complementar, oferecer uma alternativa poderosa para aqueles problemas que o modelo tradicional simplesmente não resolvia bem. Esse slide aqui resume essa escolha de forma perfeita. O SQL ainda é o rei quando o assunto é consistência. Ele garante que cada transação, como num sistema financeiro, seja perfeita sem erros. Já o NoSQL prioriza a disponibilidade e a flexibilidade, o que é ideal para a escala massiva de um feed de rede social, por exemplo. No fundo, é uma escolha, consistência total versus flexibilidade e escala. E na maioria das vezes, os dois trabalham juntos. No fim das contas, a questão não é qual é o melhor. A questão é ter duas ferramentas superpoderosas na caixa de um desenvolvedor, cada uma sendo perfeita para um tipo de trabalho. O NoSQL foi uma resposta super inovadora para os desafios da sua época. Isso deixa a gente com uma pergunta fascinante no ar. À medida que os dados continuam crescendo e se transformando sem parar, o que será que vem por aí? O que o futuro da informação ainda reserva para a gente?